6h20, doutor Maurício está com a gente aqui no estúdio da Espaço FM, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Farroupilha. Doutor Maurício, boa tarde, já bom fim de tarde, boa noite, doutor Maurício. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os nossos ouvintes. Aprendi com o doutor Ronaldo lá da Resende, que depois das 18 boa noite, então. Principalmente no inverno, né? Vamos se acostumando. Doutor Maurício, tem muito assunto e pouco papo, uma opinião sua, opinião do doutor Maurício, não da OAB Farroupilha. Impeachment do presidente Jair Bolsonaro, algumas correntes, Supremo Tribunal Federal, muitos ministros querendo, segmentos da sociedade, a OAB nacional se manifestando, a OAB gaúcha vai se manifestar num todo. O senhor, particularmente, qual a opinião, doutor Maurício? Bom, Rogério, se tu me permitires, aí já estamos só nós dois, eu vou tirar a máscara aqui, que é melhor. Fica à vontade. Bom, é o seguinte... E a distância também, importante que o pessoal não está são mais de 2 metros aqui, tudo bem, vamos lá. Então é o seguinte, para nós termos um processo de impeachment, é necessário o preenchimento basicamente de 2 requisitos. Um é a violação legal, né, ou violação de algum dispositivo previsto na lei do impeachment. E segundo é o apoio popular ao pedido de impeachment, ou seja, um clamor da sociedade. Se nós verificarmos os impeachments dos presidentes passados aí, tanto do Collor como da Dilma, eu acho que havia um clamor da sociedade aí pedindo o impeachment desses 2 presidentes. Ao contrário, no meu ponto de vista, né, do momento atual, em que o presidente Bolsonaro ele conta, não com toda, é evidente, né, mas com uma grande parcela ainda de apoio da população. E talvez, Rogério, ele conte com o apoio da população porque um dos motivos pelos quais ele está aí ainda conseguindo se sustentar diante desse poderio aí todo que está tentando derrubar ele, é em função de que não houve até agora nenhum escândalo de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro. Então talvez esse seja um grande mote que justifique a permanência dele no governo e o apoio popular que ele tenha. Com relação à OAB como um todo, eu tenho muitas divergências, já externei isso aqui, com relação à postura e a forma de condução da entidade quando se fala em OAB nacional. Eu entendo que o presidente nacional da OAB, ele tem utilizado, na sua grande maioria das vezes, da instituição para fazer política, né? Ele isso aí não é novidade nenhuma, ele tem uma ligação muito forte com o Partido dos Trabalhadores, já foi inclusive candidato a vereador do partido, né? Então, ele tem uma inimizade muito grande com o presidente da República, né? O que eu acho que já caracteriza uma suspeição da parte dele, em que ele, como presidente nacional, não deveria opinar nem inicialmente sobre esse assunto, né? E ele comenta hoje na mídia, a gente ficou sabendo através das redes sociais aí, que chegou ao fundo do poço, né, e que agora ele vai consultar os 27 presidentes estaduais das OABs para ver se vai dar início a esse processo de impeachment ou não. Eu já digo de antemão que eu sou contrário ao impeachment do Bolsonaro neste momento, porque eu não vejo nenhum motivo que fundamente esse impeachment. Pode ser que venha a ter, e pode ser que eu venha aqui nos microfones e eu apoio, eu acho que tem que fazer o pedido de impeachment porque não tem condições. Mas nesse momento eu entendo que não há justificativa para motivos de impeachment. E certamente o presidente Breyer, antes de tomar uma decisão em relação à OAB estadual, ele vai consultar os presidentes estadual, os presidentes das subseções, né, do estado, né, e eu certamente vou me posicionar contra, considerando os fatos postos até hoje. Pode ser que amanhã surja um fato relevante que mude a minha opinião. Agora, hoje eu não vejo fundamento para impeachment do presidente Bolsonaro. Uma frase, porque a gente vai entrar em detalhes, de ficar muito tempo, uma frase, porque já prevendo a resposta de alguns ouvintes. O doutor Maurício não está se contradizendo, porque o senhor foi um dos responsáveis, foi o autor do pedido que cassou o prefeito Clayton. Não tinha clamor popular
grandes manifestações, enfim, não tinha nenhuma questão de corrupção financeira diretamente como havia no caso da Dilma, ou enfim, nem na Dilma, enfim, mas no caso, e aí de repente o senhor também está dizendo agora que não concorda com o impeachment do Bolsonaro. O que acontece? A corrupção em si, ela tem que ser como aqui no município. O que aconteceu aqui em Farroupilha? Aqui em Farroupilha, eu até discordo, Rogério, desde que não houve clamor popular e que não houve apoio ao pedido de impeachment aqui em Farroupilha. Eu discordo, tanto é que... Se refere a manifestações populares de povo na rua. Mas o que acontece? Pode ser que não tenha povo na rua, mas pode ser que o apoio tenha sido grande. E o apoio está representado na Câmara de Vereadores. Esse é um ponto. Em relação à questão da violação legal, para ter o impeachment, no meu ponto de vista, tem que ter uma violação legal. Então, se o presidente ele violou algum dispositivo previsto na lei do impeachment, que é uma outra lei, se eu não me engano é a lei 1079, o decreto 1079 federal, que prevê o processo de impeachment do presidente da República. Se houver alguma violação, com certeza eu vou aqui defender que ele tem que ser impeachmentado, Agora, normalmente, para vingar um pedido de impeachment é necessário que haja um clamor popular, Uma frase: o Supremo Tribunal Federal está exagerando, tá além tá acima da dose? Eu não diria nem exagerando. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal já extrapolou todas as medidas aceitáveis. Veja bem, Rogério, nesse inquérito de fake news, o Supremo, ele abriu a notícia, fato que gerou. O presidente do Supremo, ele nomeou sem distribuir, que normalmente um processo ele tem que ser distribuído para ser sorteado o relator. Ele simplesmente indicou Alexandre de Moraes para ser o relator, o instrutor do processo. O Alexandre de Moraes instruiu, julgaram internamente. Então, eu não vejo diferença nenhuma em relação a esse caso do período da Inquisição, em que a pessoa que julga é a que dita as normas, é a que conduz o processo e a que julga. Na Inquisição era assim. Não digo nem ditadura. Então é muito mais grave, no meu ponto de vista, o que está acontecendo aí com o Supremo Tribunal Federal. E nós vemos, por exemplo, o ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, chamar o presidente de nazista, Isso é inadmissível. É inadmissível que um ministro do Supremo chegue a esse ponto. Se ele pensa isso, ele deveria pensar reservadamente, agora não externar sua opinião. E se ele externa uma opinião dessas, ele deveria se declarar suspeito de julgar qualquer caso envolvendo o governo Bolsonaro. Agora, parece que para o Supremo Tribunal Federal, as normas, eles têm as normas, os regramentos deles, eles decidem como eles querem e não há que se falar nem em inconstitucionalidade. Porque eles estão, da forma como estão agindo, eles estão se portando como acima do bem e do mal e acima da lei e da própria Constituição. Deixa jogando aqui, embora esse assunto, se puder, durante a semana te dar uma ampliada, que é muito interessante, muito importante. Falando em impeachment, que é um fato que vai entrar, já entrou para a história de Farroupilha, que o senhor é um dos autores do processo que culminou com a cassação do ex-prefeito Cláudio Gonçalves, nós tivemos um fato inédito também, de uma entidade retirar uma assinatura, que foi o caso do Sim de Lojas. E aí a gente vê agora recentemente o senhor também, mas desde o começo, apoiando não só Sim de Lojas, todas as entidades, para um trabalho conjunto de abrir o nosso comércio, enfim, em momentos de bandeira vermelha agora mais recentemente, mas desde o começo aí, sem nenhum tipo de problemas, pelo contrário, de relacionamento. O fato do Sim de Lojas ter retirado te machucou, te deixou indignado, te deixou chateado? Olha, Rogério, eu não vou dizer, eu seria hipócrita aqui se eu falasse que eu não fiquei desgostoso com essa postura do Sim de Lojas, E não do Sim de Lojas, mas também do CDL, que negou apoio também.
no início lá, quando teve o primeiro decreto em que foi feito o lockdown, né, de 2 semanas, eu tive um trabalho de pesquisa, de estudo em relação às possibilidades de abrir o comércio, e eu fui um defensor ferrenho lá no início para abrir o comércio, tanto é que eu levantei alguns pontos chaves que levou o prefeito Clayton na época a mudar de ideia, que ele já tinha ido para a reunião com a ideia de fazer o fechamento, e nós conseguimos, através de argumentos aí, mostrar para ele que poderíamos manter o comércio aberto. Então eu defendi o comércio, a abertura do comércio. Eu acho que a gente tem que trabalhar com as entidades unidas. Se nós tivermos as entidades unidas, né, em prol de interesses comuns, se ajudando, não tem quem batam as entidades. Então eu te confesso que eu fiquei desgostoso com a falta de apoio aí do CDL, do Cindy Lojas, mas é o que eu falei até, eu tive uma conversa com o Sérgio Rossi e eu falei para ele, olha, vamos superar essa questão aí e eu vou continuar apoiando vocês, no que tiver ao meu alcance eu vou continuar apoiando o comércio, porque eu acho que nós temos que manter as entidades unidas, né? Vamos passar uma borracha em relação a isso, mantemos as entidades unidas, porque se nós nos mantivermos unidos, eu volto a falar, nós vamos conseguir atingir os nossos pleitos perante o poder público. Agora, se nós começarmos com divisões e olhando simplesmente o interesse próprio de cada entidade, nós não vamos evoluir como cidade. Então, eu tenho certeza de que isso vai ser analisado aí nas próximas ocorrências, né? Ótimo. E esperamos aí poder continuar com essa união toda. Um assunto puxa o outro. Um assunto delicado, até me permita tocar. O senhor foi ameaçado de morte logo depois em seguida das mudanças que ocorreram, impeachment, enfim, se tem ou não tem ligação, isso a polícia está investigando. Uma informação que a gente recebeu, e talvez não sei se é 100% correta, que a polícia também está investigando junto à prefeitura para ver se alguém acessou nesse período pós-impeachment os cadastros de endereços, detalhes já que familiares receberam ameaça. Tem alguma veracidade, Dr. Maurício? Olha, eu não sei, na verdade, isso aí quem está investigando é a Polícia Civil. Eu sei que o inquérito não foi concluído ainda, né? Mas eu sei que eles estão ainda investigando e a qualquer momento, de repente, nós podemos receber notícias aí, né? Então pode hoje ser tem uma facilidade, né, de rastrear, né? Pode ser. Eu não conheço assim a informática, assim, a tecnologia da informação de forma muito aprofundada para chegar a te dizer se tem como obter essa informação ou não, mas pode ser que seja uma linha de investigação. Hein? Muito bom. Deixa eu fechar. Esses dias o senhor também, juntamente com foram notas diferentes do Observatório Social da OAB, a questão de quem pediu o auxílio emergencial de R$600 junto ao governo federal, sem ter, entre aspas, a necessidade, porque a gente de repente não sabe a necessidade de cada um. A gente teve a relação e muita gente conhecida na cidade que de repente, teoricamente, não estariam precisando. A OAB refaz, digamos, tá refazendo o recado pro pessoal que recebeu de forma irregular, que devolva, porque o assunto é sério. Isso. Rogério, a pessoa pode se complicar em outras palavras. Nós, na verdade, quando tivemos conhecimento aí pelas mídias sociais aí de que pessoas teriam recebido esse auxílio emergencial de forma indevida, nós prontamente emitimos uma nota da OAB, não com o intuito de buscar essas pessoas, mas sim com o intuito de orientar, Rogério, a essas pessoas que avaliem se receberam esses recursos de forma indevida, que devolvam esse recurso, Rogério. Devolvam. Porque isso é considerado um estelionato, a pena é de reclusão de 5 a 1 anos, tá? É muito grave isso que aconteceu e o Ministério Público Federal está investigando. Então, se eventualmente tivesse pedido por equívoco ou depois constatasse que eu recebi esse auxílio emergencial de forma indevida, eu prontamente iria devolver esse valor, porque certamente vai amenizar ou vai evitar um processo criminal, né? Porque é muito grave. Então eu oriento as pessoas que não fizeram ainda a devolução, que o façam, porque eu tive conhecimento, Rogério, de empresários de famílias milionárias aqui de Farroupilha que receberam esse auxílio. Isso é inadmissível.
como é que nós vamos falar e criticar os políticos, Rogério, continuando agindo dessa forma? Então, eu espero que essas pessoas coloquem a mão na consciência, saibam dos riscos que estão correndo e devolvam esse valor. Maurício, muito obrigado. Se puder, durante a semana, a gente voltar. Opiniões aqui, só para fazer registro, eu quero descer o grande número de ouvintes aqui. Deixa eu buscar 3 rapidinho. A Flávia. Doutor Maurício, parabéns. Sociedade organizada e unida faz toda a diferença. A Cleide Mandelli, concordo contigo, doutor Maurício. Muito boas suas colocações referente ao Supremo. Ninguém está acima do bem e do mal. Serenidade é o caminho. José Canal diz, o doutor Maurício é político. Todo cidadão é político. Agora, eu acho que ele quer te colocar aqui, de que ele tem alguma, já que fez alguma crítica ao Supremo que está contra Bolsonaro, talvez misturando. Pode ser, mas eu não tenho vinculação partidária, né? Eu sou político, como qualquer pessoa. Agora, eu não sou político partidário, né? Eu defendo as minhas ideias, né? Agora, política partidária eu não me envolvo, né? E nem vai participar das eleições como candidato, embora muita gente conseguiu se envolvesse, né? Eu não vou, Rogério, eu já disse, a minha forma de contribuir com a sociedade é outra aí. E hoje o senhor tem tido um papel assim, nesse decorrer dessa rápida história aí, papel, Maurício, fundamental e necessário, né? Gostando ou não das decisões, enfim, em defesa da cidade, literalmente, com a AB fazendo um trabalho necessário. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. É um prazer estar contigo aqui com os ouvintes.